Olá, gente. Eu, Léo Cremasco, mais uma vez aqui, honrado pela oportunidade de estar atuando com vocês, alunos da CBEL. Nós vamos passar nessa prova, esse é o foco, esse é o objetivo e será alcançado com certeza. Contem conosco em tudo que for necessário. Vamos lá, gente. Nossa aula agora, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as alterações que tiveram no novo Código de Ética, que entrou em vigor agora dia 1º de setembro de 2016, né? Muita gente, quando foi implantar um novo Código de Ética, falou, nossa, meu Deus do céu, mudou muita coisa, eu vou ter que estudar tudo de novo. Mudaram alguns pontos importantes que precisavam ser avançados, né? Precisavam ser colocados aí em prática, mas assim, gente, a essência do Código de Ética anterior ficou mantida. Em que sentido? Os princípios que norteavam o Código de Ética anterior estão todos mantidos. Princípios que o advogado deve atuar com lealdade, decoro, boa-fé, respeito aos preceitos éticos, respeito aos colegas, respeito às autoridades. Isso tudo foi mantido, essa era a grande essência do código anterior. No nosso novo código, o passo que foi dado foi pelas necessidades de uma modernização, porque hoje a gente tem questões aí de processo judicial eletrônico, não é verdade? Então olha só, olha os principais pontos que a gente destacou para vocês aqui, que tiveram alterações. Hoje, o advogado pode exercer a advocacia pro bono. Léo, o que é a advocacia pro bono? Advogar de forma gratuita. Hoje o advogado pode exercer a advocacia pro bono, ele pode atuar gratuitamente. Aí vocês vão me perguntar, pode? Porque no código anterior não tinha essa previsão? Não, não tinha, gente. No código anterior não tinha, então essa era uma necessidade. Por quê? Nós vemos aí vários advogados que colocam adesivos em carro, consulte um advogado, você tem direito, sem advogado não se faz justiça. O que esses adesivos, né, trazem em seu bojo? Se a gente parar calmamente para interpretar o que está escrito, consulte um advogado, você tem direito, sem advogado não se faz justiça. Nós somos seres sociais. O advogado é um ser social, ele é um ser imprescindível para todo aquele que quer buscar a tutela de um direito no Poder Judiciário ou administrativamente dizendo. Então o advogado é indispensável para a boa administração da justiça, não é isso? E por sermos essenciais e na nossa essência sociais também, a gente tem que contribuir sempre para o bem-estar social. Quantas não são as vezes que chega uma pessoa no nosso escritório, traz uma determinada causa, um determinado problema e não dispõe de recursos para pagar os honorários que estão lá dispostos na tabela da OAB. Gente, muitas vezes aquele assunto que a pessoa nos trouxe vai tocar no coração e a gente vai colocar o dinheiro como segunda, terceira, quarta, quinta opção. A gente vai querer atender aquele caso. Eu acho que a advocacia ela tem que ser exercida em primeiro lugar pelo amor mesmo, pelo amor à profissão e pelo amor ao próximo. Então, quantas vezes a gente vai receber um cliente e a gente quer atender aquela causa? Podemos fazer? O novo Código de Ética agora disse, você pode advogar gratuitamente. Só que eu tenho que me atentar para dois fatores. Eu posso advogar gratuitamente para uma instituição social sem fins lucrativos. Instituição social sem fins lucrativos. Tá certo? Ou para uma pessoa natural que não disponha de recurso financeiro. Então eu posso advogar para uma instituição social ou para uma pessoa natural que não tenha recursos financeiros. Desde que o foco não seja promover captação de clientela ou favorecer partidos políticos. Tá
tá certo? Então hoje, se um advogado quiser advogar para uma instituição social sem fins lucrativos, pode. O que é extremamente relevante, essas pessoas precisam do advogado, com todo o respeito, com o devido respeito que eu tenho pelo excelente trabalho que é desempenhado pela Defensoria Pública. Mas e nós, advogados, que também queremos atuar em prol de uma pessoa necessitada? E muitas vezes isso poderia configurar uma interpretação errada, dizendo que o advogado quer captar a clientela. O meu foco nunca pode ser esse. Eu posso sim agir com o coração, atender as pessoas que eu quiser, não cobrar, atuar gratuitamente, mas eu tenho que me certificar que aquela pessoa não tem condições mesmo para me pagar e que aquela instituição social não quer, no final das contas, beneficiar nenhum partido político. E nem essa pessoa que eu vou advogar também não vai beneficiar nenhum partido político. Tá certo? Então, foi valorizado essa questão social do advogado e isso trouxe uma gama de opções aí para as pessoas que estão dependendo de um advogado para perseguir o seu direito. Isso foi fundamental, um passo muito acertado do novo Código de Ética. Tá bom? Gente, o novo Código de Ética também dispôs sobre novas formas de publicidade que não tinham no código anterior e que geravam, muitas vezes, interpretações diversas em tribunais de ética e disciplina. Eu mesmo integro o Tribunal de Ética e Disciplina aqui de São Paulo, já pelo 3º mandato, né, já há alguns anos aí no Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo. E muito se discutia sobre publicidade através de telefonia e rede social. Telefonia e rede social. Hoje o advogado pode fazer publicidade por telefonia e rede social, desde que o cunho não seja captação de clientela, tá certo? Então hoje, plenamente possível, e muita gente me perguntava, sob a égide do estatuto anterior, se podia fazer publicidade em rede social. E havia aí uma certa divergência de entendimentos, em que pese eu sempre ter me manifestado favoravelmente, mas nunca aquela publicidade com cunho de captação de clientela. Aquela discreta e moderada, olha, meu escritório é tal, os horários são tais, as áreas que eu trabalho são tais, só isso daí, tudo bem? Os telefones e os e-mails são tais. Isso, no meu modo de entender, nunca foi antiético, tá certo? Outra coisa. O novo Código de Ética trouxe uma importante questão que são as vedações para os titulares de órgãos da OAB. Vedações para os titulares de órgãos da OAB. Essas pessoas que ocupam funções dentro da OAB não poderão nunca jamais exercerem tráfico de influência. Ou seja, eu sou um conselheiro da OAB, eu não tenho nada a ver com um processo disciplinar que está tramitando contra um advogado na OAB, mas eu quero intervir naquele processo para dar minha opinião. Não pode, não pode. Se eu não sou a pessoa responsável para cuidar do processo disciplinar, ele não pode sofrer interferência de terceiros, não pode ter esse tráfico de influência, vamos tentar aqui me manifestar em prol do advogado ou em prejuízo do advogado. Não pode. E esses titulares de órgãos da OAB também não podem prestar serviços para a OAB. Eu sou um membro da OAB, eu tenho uma empresa aí que presta serviço, sei lá, de limpeza, ou algum outro tipo de serviço, de TI. Eu vou colocar essa empresa para prestar serviço dentro da OAB. Isso não pode. Não pode de jeito nenhum, tá certo? Importante avanço. Outra coisa muito importante, a todos os advogados, hoje eles têm que contribuir ainda muito mais na redução da litigiosidade. O advogado tem que estimular a conciliação sempre, e ao advogado público, aos advogados públicos, sempre contribuir para a redução da litigiosidade quando for possível. Então, se a gente analisar a essência deste novo código, ele está pautado em melhorias para a sociedade, em melhorias para os advogados,
não é? Em melhorias para os clientes dos advogados. A gente percebe isso, porque o pobre hoje vai poder ser atendido pelo advogado e ele é tão digno quanto qualquer um, tão digno quanto qualquer pessoa. Então ele merece também um atendimento pelo advogado, por que não? E eu, advogado, quero atender. Pode. Eu tenho que contribuir para a conciliação, né? Para evitar litígio. Legal. Se houver litígio, todos têm que contribuir para a redução desse litígio. Não pode ter esse tráfico de influência na OAB. Legal, isso é importante. Então a gente garante maior seriedade sempre, né? Porque quem vai prestar serviço para a OAB são sempre terceiros. Então nunca vai ter influência de um membro da OAB, né? Outra coisa, gente, a forma de contratação dos honorários advocatícios. A forma de contratação dos honorários, que hoje o novo Código de Ética dispôs de forma muito clara que os honorários do advogado devem ser contratados de forma escrita, né? Preferencialmente de forma escrita. A gente vai falar sobre honorários depois, e a gente sabe que mesmo não tendo contrato, o advogado tem direito a receber os honorários, mas é uma recomendação do novo código, reafirmando aquele entendimento que a gente já expõe aí na vida profissional e acadêmica, que o bom advogado sempre tem um contrato escrito, porque se não for cumprido pelo cliente, ele consegue executar, não é isso? Mas então esse entendimento é reforçado pelo Código de Ética e ele diz o seguinte, que esse contrato do advogado deve prever a forma de atuação dele. Se ele vai atuar de forma parcial ou total. Ou seja, no meu contrato eu tenho que dispor se eu vou atender aquele cliente por atos ou se eu vou atender aquele cliente de forma total, todo o processo. Então eu tenho que delimitar isso no contrato certinho, tá certo? Se a minha atuação vai ser por cada ato praticado ou se aquele contrato é por toda aquela causa, até o seu término, tá bom? Outra coisa importantíssima, e que dividia entendimentos. Possibilidade do advogado adotar sistema de cartão de crédito para o recebimento dos seus honorários. Se o advogado podia ou não ter máquina para receber em cartão de crédito seus honorários. Esse conflito, essa divergência foi suprida agora pelo novo Código de Ética, em que pese, gente, o Conselho Federal da OAB já tinha se manifestado favoravelmente em 2010, o Conselho Federal foi consultado se o advogado podia adotar sistema de cartão de crédito no seu escritório. O Conselho Federal já tinha falado, meu entendimento é que sim. Mesmo assim, havia uma diversidade de entendimentos pelos dirigentes da OAB, entendimentos diversos de alguns escritórios que não utilizavam dessa modalidade. Então muita gente achava que isso poderia não ser adequado. Hoje já está pacificado, hoje está sanado e nós podemos, ainda bem, usar sim o sistema de cartão de crédito para o recebimento dos nossos honorários advocatícios, tá certo? Gente, outro fato importante, e esse aqui está vinculado ao processo disciplinar na OAB. O advogado, o processo disciplinar na OAB, gente, ele pode ser instaurado de ofício ou mediante representação de qualquer interessado, né? E a gente sabe que o processo disciplinar, a pessoa quando quer representar um advogado, ela tem que respeitar um prazo. Fique atento a isso na OAB. Eu quero representar um advogado. Quanto tempo eu tenho para representar esse advogado? 5 anos. Olha só. Eu vou mostrar o que está mantido e o que alterou. Então, eu tenho 5 anos para representar um advogado na OAB. E esses 5 anos são contados da constatação oficial do fato. Tá certo? Então, 5 anos contados da constatação oficial do fato. Olha só onde a OAB pega aqui, gente.
Muitas vezes ela faz a pegadinha dizendo assim, o advogado cometeu uma infração ética e o MEV, o seu cliente, quer representá-lo na OAB. Ele tem 5 anos da ocorrência do fato ou da constatação? Da constatação. É quando o cara constatar oficialmente a ocorrência da infração que ele pode representar na OAB. Então é um prazo prescricional bem extenso. O processo disciplinar continua sigiloso. O novo código manteve isso. O processo disciplinar é sigiloso até o seu final. Quem é que pode acessar um processo disciplinar? As partes demandantes, né? O que representou o advogado e o advogado representado, as autoridades envolvidas, não é isso? E testemunhas e serventuários que estiverem envolvidos naquele processo. Só nenhum terceiro pode acessar um processo disciplinar na OAB. Então nós vimos que 5 anos da constatação do fato, ele é sigiloso, e agora uma inovação do Código de Ética. O processo disciplinar ele pode ser instaurado num conselho seccional, numa subseção ou até mesmo num tribunal de ética e disciplina. Todo conselho seccional da OAB, gente, todos os conselhos seccionais da OAB possuem um tribunal de ética e disciplina, que é o órgão que vai julgar o processo disciplinar. Se cair na tua prova, qual órgão da OAB julga processo disciplinar? Aí uma dica, só quem julga é tribunal, e na OAB é igual, quem julga é Tribunal de Ética e Disciplina. Sabemos que quem pune o advogado é o Conselho Seccional do local da infração, mas quem julga o processo disciplinar é o Tribunal de Ética e Disciplina. Então, cada conselho seccional tem um Tribunal de Ética e Disciplina a ele vinculado. E hoje o novo Código de Ética disse assim, você quer representar um advogado na OAB? Você pode fazer isso direto no conselho seccional, você pode fazer isso numa subseção, que é a casa do advogado, e você também pode representar o advogado direto no Tribunal de Ética e Disciplina, se o regimento interno daquele conselho seccional assim permitir. Tá certo? Aqui em São Paulo, sempre permitiu. Aqui sempre foi possível representar um advogado direto no Tribunal de Ética e Disciplina. E nos outros estados, eu não sei, não conheço o regimento interno dos outros estados, mas se o regimento interno do Conselho Seccional daquele determinado estado permite que o processo disciplinar também comece direto no Tribunal de Ética e Disciplina, então assim poderá ser feito. Tá certo? Gente, outra coisa, mudou um prazo no processo disciplinar da OAB. Na OAB, o processo disciplinar, quando recebida a representação, era nomeado um relator para cuidar da fase de instrução do processo disciplinar. E esse relator tinha 15 dias para emitir um parecer, se aquela conduta do advogado merecia prosseguir no processo disciplinar ou se aquele processo disciplinar tinha que ser arquivado. Hoje, o prazo de 15 dias foi alterado e se cair na OAB, quando a OAB recebe a representação e nomeia o relator, ele tem 30 dias hoje para avaliar se aquela conduta feriu ou não feriu os preceitos éticos aplicáveis à nossa categoria. Então, o prazo de 15 dias foi alterado para 30 dias. Então, vimos que hoje o processo também pode começar no Tribunal de Ética e Disciplina e que quando nomeado um relator para analisar se configura ou não falta ética aquilo que o advogado fez, hoje ele tem 30 dias e ele tem que receber, junto com o processo, uma ficha cadastral do advogado dizendo se ele tem ou não punições anteriores e por quais motivos. Você percebe que isso facilita a análise de quem está no Tribunal de Ética? O relator ele já recebe o processo disciplinar e a ficha cadastral dizendo o histórico do advogado. Isso é importante na hora da gente falar se tem infração ou se tem atenuante ou não, porque uma pessoa que pratica infração ética de forma costumeira,
Isso tem que ser avaliado, gente. Isso tem que ser avaliado. Porque se o cara toda vez é suspenso porque pegou dinheiro de um cliente, por exemplo, isso tem que ser avaliado para talvez, num futuro, ser aplicada uma sanção mais séria. Tá certo? E para a gente concluir o raciocínio, o processo ele pode começar no Conselho Seccional, na subseção ou no Tribunal de Ética e Disciplina. Independentemente de onde começou o processo disciplinar, destes 3 órgãos aqui, só tem um que pode punir o advogado infrator, independente de onde começou. Léo, o processo disciplinar começou na subseção. Quem é que pode punir o advogado? É o Conselho Seccional. Léo, o processo começou no Tribunal de Ética e Disciplina. No final, quem é que vai poder punir o advogado depois que tiver o julgamento? O Conselho Seccional da OAB. O Tribunal de Ética e Disciplina julga o processo. Ele pode instruir hoje e julgar. Mas o poder de punir, gente, isso cai toda hora na OAB. O único órgão da OAB que pode punir um advogado infrator é o Conselho Seccional do local da infração. Artigo 70 caput do Estatuto da OAB. O Conselho Seccional de onde ele cometer a infração é que poderá puni-lo. Então, se cair na OAB que eu cometi uma infração em São Paulo, eu estou inscrito no Rio de Janeiro, mas eu cometi uma infração em São Paulo, só quem pode me punir é o Conselho Seccional de São Paulo. E que fique claro que a sanção que eu ganhar aqui em São Paulo, essa sim, vale em todo o território nacional. Eu fui punido em São Paulo, mas eu estou punido no Brasil inteiro. Tudo bem? Eu só vou trazer 4 exceções para a gente finalizar. O Conselho Seccional é o órgão que pode punir o advogado infrator. Legal. Mas existem 4 ocasiões que quem vai punir é o Conselho Federal da OAB. Primeira delas, se cair na OAB que o advogado que cometeu uma infração ética é presidente de um conselho seccional. Então, o presidente de uma OAB seccional, o presidente de uma OAB estadual, se cometer infração ética, gente, toma cuidado e coloquem na sua alternativa que ele vai responder direto no Conselho Federal e não no local da sanção. Beleza? Membro do Conselho Federal também responde no Conselho Federal. Então, presidente de Conselho Seccional cometeu infração ética, responde no Federal. Membro do Conselho Federal cometeu infração ética, responde no Conselho Federal. Advogados que tiverem uma medalha Rui Barbosa. O que é a medalha Rui Barbosa, gente? É uma comenda oferecida pelo Conselho Federal da OAB a grandes personalidades da advocacia brasileira. Então, se cai na OAB que o Léo ganhou uma medalha Rui Barbosa, porque o Conselho Federal reconheceu que ele é um brilhante profissional. Se eu ganhei a medalha Rui Barbosa e, como advogado, praticar uma infração ética, como eu sou uma pessoa premiada pelo Conselho Federal, eu passo agora a responder disciplinarmente no Conselho Federal. É uma inovação do novo Código de Ética também. E a última, gente. Se eu, advogado, simples advogado, praticar uma infração ética em caráter nacional, afrontar, por exemplo, se eu, simples advogado, afrontar o Conselho Federal da OAB, eu vou num programa de televisão e afronto o Conselho Federal da OAB, falo um monte de besteira contra o Conselho Federal da OAB. Eu, simples advogado, pratiquei uma infração ética contra o maior órgão da OAB. Nesse caso, eu também, simples advogado, respondo no Conselho Federal da OAB. Então, nessas 4 circunstâncias, o advogado responde no Conselho Federal. Nas outras, é sempre no Conselho Seccional do local da infração. Tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez e espero vê-los numa próxima oportunidade. Até mais.